Hoje a gente vai analisar uma passagem em que a Torá relata como os pastores de Abraão começam a brigar com os pastores de Lot, o sobrinho de Abraão. E aí a gente vai ver o que isso simboliza ou o que isso significa e traz de lição para a nossa vida. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana começamos a ler a porção de Lech Lechá, hoje focando nos parágrafos de 87 a 88 do Zohar, sétimo ano de leitura. Bem, como eu disse antes da vinheta, o Zohar está analisando uma passagem em que Abraão chega perto da terra de Israel, ou na terra de Israel, e ele já está ali com bastante riqueza, com bastante propriedade. Inclusive numa época que a propriedade era muito medida com gado, né, com animais. E aí ele fez essa viagem com o seu sobrinho, com Lot, que também estava com muita propriedade, com muita riqueza. Então ele e o Lot se dão bastante bem, mas os pastores de ambos começam a brigar, disputar território, né? Sua ovelha está comendo meu pasto, as suas vacas estão comendo meu pasto, e os dois começam a se desentender. Então o Abraão chega para o Lot e fala uma frase que vai ser bastante simbólica, que o Zohar vai analisar. Ele fala o seguinte: olha, por que a gente está brigando, né? Ou por que os pastores estão brigando? Não temos a terra toda aqui diante de nós? Vou te pedir um favor, se separe de mim. Escolhe para onde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Bom, então, para quem entendeu o simbolismo, como eu falei, é muito simbólico. Até o fato de Abraão falar assim, né? Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Repare que ele poderia falar o quê? Se você for para o norte, eu vou para o sul. Se você for para leste, oeste. Não, ele fala, na Torá aparecem as expressões direita e esquerda. Mas antes até da gente entrar nisso, repare que ele fala, se separe de mim. Então vamos analisar o que está acontecendo aqui. Bem, obviamente Abraão vai representar aí um lado nobre da alma, um lado bom da alma, um lado elevado da alma, que a gente pode chamar da nossa boa inclinação. E o Lot vai representar um lado um pouco menos interessante. Não que o Lot seja necessariamente uma má pessoa, tá? Tem outros personagens na Bíblia que realmente a Kabbalah diz simbolizam um aspecto de maldade mesmo. Não é o caso do Lot. Mas o Lot representa um aspecto de má inclinação, um aspecto da alma pouco interessante. E aí, aqui está mostrando claramente o conflito diário que nós temos, né, e ao longo de toda a nossa vida, entre essas duas tendências da nossa alma. Inclusive é interessante que aparece o conflito entre os pastores, que é uma explicação, um termo que a gente usa muito na espiritualidade, né? Os pastores da alma. Moisés é um pastor, Davi é um pastor, grandes líderes aí mostrados como pastor. Então eu tenho que pastorear o meu lado bom ou o meu lado mais negativo, a minha boa, má inclinação, e obviamente então elas entram em conflito. Então, como eu falei, voltando agora para a fala de Abraão, primeira coisa que ele fala, se separa de mim. Eu não quero que a gente tenha um convívio. Eu tenho que fazer uma certa divisão, certo? Eu tenho que saber qual é o meu lado bom, vamos chamar assim, minha boa inclinação, e qual é o meu lado mau, minha má inclinação. E uma vez feito isso, decida o que você vai querer fazer. Aliás, esse é um ponto importante, e eu vou fazer o oposto. Qual é o ponto importante? Repare que Abraão, na hora que ele está tentando, não vou falar vencer o mal, né? Porque não sei se a gente vence o mal, mas lidar com o mal, não é ele que toma a decisão. Não é ele que começa falando, eu vou para o norte, ou usando a expressão dele, eu vou para a direita e você vai para a esquerda. Eu vou para a esquerda e você vai para a direita. Ele deixa o mal decidir primeiro. Olha que coisa curiosa. Ele fala para o Lot tomar a primeira decisão. Você escolhe. Se você for para a direita, aí eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Então é uma atitude, se você parar para pensar, a Torá está dando aqui uma dica para nós de inteligência. Como o mal é muito forte, como o mal em nós ele é constante, ele sabe lidar com a gente também tem que saber lidar com ele. Não adianta eu tentar, como eu falei, sobrepujar o mal. Não adianta eu tentar impor a minha vontade. A Kabbalah sempre falou isso. Eu tenho que usar de artimanhas. E aqui Abraão está fazendo isso. É quase que falando assim, olha, eu sei que eu não vou poder vencer, então toma a sua decisão e eu vou agir com base na sua decisão. Se eu perceber que o mal está me levando para um caminho X, se a minha má inclinação quer me levar para a direita, eu vou fazer de tudo que eu posso para ir para a esquerda.
Mas percebe que a minha atitude, ela é a segunda coisa. Ela é uma atitude de reação. Eu primeiro preciso ver o que o mal vai fazer para ir combatê-lo, entendeu? Não sou eu que começo na proatividade. Se eu perceber o contrário, que o mal está me levando para a direita e quer que eu faça tal coisa, aí eu percebi que eu não quero, porque eu fiz a separação, né? A primeira parte foi separação, então agora eu vou pro lado oposto, eu vou para a esquerda. E aí o que acaba acontecendo, pra gente encerrar? Quando eu aplico essa estratégia, vamos chamar assim, eu chego no famoso caminho do meio que a Kabbalah tanto valoriza. Porque eu acabo trabalhando as polaridades. Eu sei que naturalmente eu vou ter um lado da minha alma que vai ficar me puxando para um extremo, é a função desse lado da minha alma, né? Esse meu lado Lot, e eu, com a minha decisão, com a minha força de vontade, vou puxar para o outro lado. E aí eu acabo automaticamente neutralizando, vamos chamar assim, né? Eu acabo fazendo um contrapeso. Então, um lado vai puxar para a direita, eu vou pôr para a esquerda e eu vou acabar chegando no meio ponto. Então, eu realmente faço com isso uma habitação, digamos, saudável da terra de Israel. Um bom dia a todos e tudo de bom.